Sim, estamos na nova era do terror. O que te deixa com medo? O que assusta as pessoas hoje são as mesmas coisas que assustavam as pessoas nas décadas passadas? O gênero de terror deixou de ser um coadjuvante no mundo do audiovisual para, na percepção de muitos, se tornar a verdadeira estrela. Após muitos anos de filmes repetitivos dentro do gênero de terror, hoje em dia podemos dizer que mesmo sem jumpscares nos assustando ao longo do filme, eles estão mais inteligentes e criativos. Ou será que eles sempre foram, mas só hoje nós percebemos? Eu sou Arthur Bryan, você está assistindo ao The Virgo. E esse é a nova era do terror. Ato 1. Entendendo o terror. A verdade é que quando produzimos uma obra, mais especificamente um filme, nós estamos transportando nossas crenças como sociedade para dentro da história. Muitas vezes essas representações na tela vêm dos nossos medos, colocadas ali talvez de forma até inconsciente por quem criou a obra. A pessoa não sabe por que ela tem medo disso, mas sabe que dá medo. Uma história de terror vai instintivamente se pendurar no medo da sociedade para contar a história, na maioria das vezes de formas nada literais. Dizem que o gênero de terror no cinema começou lá na década de 20 com filmes como Frankenstein e Nosferatu. Junto do clima gótico dos filmes de 20 e 30, um medo real vai ser transferido para a história. No caso de Frankenstein, o medo está na evolução da ciência e o quanto ela pode mexer na nossa sociedade. Tanto que na obra original do Doutor e do Monstro, alguns anos antes do filme, o subtítulo era O Prometheus Moderno, se referindo ao mito de Prometheus, que deu o poder da criação divina para o homem. Por exemplo, nos anos 60, a sociedade, principalmente os Estados Unidos, tinha bastante medo de seitas satânicas. Então, o que os filmes de terror da época vão abordar? Seitas satânicas. Porque, além de ser um medo intrínseco na época, que vai funcionar para o filme, também vai influenciar pessoas a escreverem obras sobre isso. É meio que o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Acontece que o medo é positivo para o filme. Assim como o motivo da gente estar escrevendo uma obra sobre isso é o medo que temos nisso. Já nos anos 80 e 90, eu considero a época mais fraca do terror. Foi quando teve o boom dos slashers, em que todo filme era sobre um maluco mascarado matando as pessoas por prazer. Ao mesmo tempo em que, no filme, a maioria das pessoas eram mortas enquanto estavam experimentando o prazer, através do sexo. Consegue sentir a ironia? O problema para mim foi uma saturação desse tipo de história na época. Ato 2. A24 e a força do terror psicológico. Retornando à pergunta que eu te fiz no começo do vídeo. O que te deixa com medo? Um tipo de terror que já tínhamos visto anos antes de forma prematura em Psicose é o terror psicológico, em que o filme explora diferentes formas de despertar o medo sem ser externamente. No terror psicológico, a obra vai se escorar no psicológico dos personagens, obviamente. Assim como também vai usar do fator psicológico do público para dar medo nele. É como se a gente já tivesse entendido como o medo funciona, sabe que vem da nossa mente e resolve brincar com isso, tornando a experiência mais imersiva. O terror psicológico é diferente dos gêneros de terror sobrenatural ou slasher. O inimigo aqui é mais o interno do que o externo. A psique dos personagens seria o equivalente ao Ghostface do terror slasher. Num terror psicológico, a psique dos personagens é a verdadeira vilã. Ele não quer te assustar rapidamente e repetidas vezes durante o filme, o famoso jump scare. Mas que seria engraçado eu colocar um jump scare agora para assustar você, seria. O terror psicológico quer, na verdade, que você assista o filme compenetrado, mas com o corpo tenso. E depois que o filme acaba, ele quer que você fique com uma sensação de angústia e com ele na cabeça enquanto vive a sua vida. O que eu gosto de chamar de medo pós-filme. Uma das produtoras que mais fomentou o gênero nos últimos anos foi a A24,
considerada por muitos como uma produtora de filmes premium. Eu já tenho minhas dúvidas quanto a essa ideia, mas enfim. Em Hereditário, um outro filme da A24, ele consegue te assustar sem barulhos altos e movimentos rápidos. Ele te assusta com elementos que já estavam na tela e você nem percebeu. Normalmente, um filme de terror psicológico vai começar de forma contrária ao terror slasher, por exemplo. No slasher, no começo do filme, sempre tá todo mundo feliz. No terror psicológico, antes mesmo que os eventos principais do filme aconteçam, alguma tragédia já aconteceu antes. Then shall you be banished from this plantation's liberties? I would be glad on it. Then take your leave and trouble us no further. How sadly hath the Lord testified against you. O clima é tenso desde o começo do filme e vai permanecer assim até o fim dele. Existem várias formas de apresentar o terror psicológico sem citar a A24. Assim como existem formas de apresentar a A24 sem citar o gênero de terror. Mas acontece que os dois se encaixam tão bem que às vezes eu esqueço que a A24 não é uma produtora que faz só terror. Desde que começou, realmente a A24 sempre se apresentou como uma produtora que dava independência artística para os seus criadores. Eles sempre buscaram histórias originais e que fugissem da curva hollywoodiana. Ato 3. A verdade sobre o pós-terror. É exatamente por isso que a A24 se tornou sinônimo de terror para os críticos, que inventaram um termo para o novo tipo de terror que estava sendo criado, majoritariamente pela A24. O pós-terror. O pós-terror é um termo inventado em 2017 pelo crítico Steve Rose e debatido até os dias de hoje. Eu acho que, após diversas produções com terror psicológico, a indústria sentiu que algo tinha mudado no gênero. Quando o filme não se encaixa em nenhum padrão dos subgêneros do terror, como slasher ou gore, e usa o psicológico para causar desconforto e, consequentemente, o medo no telespectador, ele é considerado por muitos um filme do pós-terror. Mas, ao mesmo tempo, há quem discorde e diga que o fator psicológico já era trabalhado nos filmes antes, por exemplo, em Psicose, já citado no primeiro ato. E acrescentam ainda que, hoje em dia, o que acontece é uma grande crescente de produções diminuindo o uso de jumpscares e aumentando a narrativa psicológica e angustiante. E, sinceramente, eu concordo com as duas afirmações. Sim, nós estamos numa nova era do terror. O terror, hoje, ganhou novos olhares e é considerado um gênero muito forte. Seja por obras como A Bruxa, também da A24, It Follows, Babadook ou Corra. Mas também não dá para deixar de mencionar que várias características do dito pós-terror já foram abordadas anos atrás, como em Psicose ou O Iluminado, quando esse suposto gênero ainda nem existia. Então por que alguns chamam de pós-terror? Eu gosto de acreditar que o pós-terror é uma forma mais palpável de categorizar aqueles filmes que, claro, são terror psicológico e são bons, basicamente. Mas isso não é um novo gênero, não é uma nova forma de se criar terror, e sim uma história que teve atenção e cuidado ao ser produzida. E eu espero que futuramente isso seja cada vez mais comum. Eu sou Arthur Bryan, esse foi o The Virgo e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui embaixo qual seu filme de terror favorito. Me siga também nas redes sociais e as redes sociais da Virgo e também se inscreva no meu canal secundário. É isso, até a próxima!